Batista Nacional de Teixeiras, e este é o momento de você refletir sobre a sua vida, sobre como você tem direcionado os teus caminhos, como você tem convivido com Deus. Será que você tem convivido com Deus como se Ele estivesse bem longe e você aqui na terra sem direção, sem comunhão com Ele? Como você tem posicionado diante de Deus? Nós precisamos entender isso. Como nos posicionar diante de Deus? E Deus, Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, dos nossos erros e voltemos atrás em muitas coisas. Nesse texto que nós vamos ministrar hoje, está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11. É uma parábola bem conhecida, mas é uma parábola que sempre falou muito forte no meu coração. Deus sempre falou comigo através desse texto. Toda vez que eu leio esse texto, Deus traz algo novo para a minha vida. E eu creio que Deus também vai falar com você hoje. E diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava saciar-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi ao seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o, então comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Um relacionamento entre pai e filho é o que nós vemos aqui. Vivemos num tempo em que relacionamentos entre pai e filhos têm andado de uma forma muito conturbada. Muitos pais não respeitam os filhos e nem os filhos respeitam seus pais. Esse filho, ele pede ao pai a sua herança e ele resolve se distanciar do pai. Ele resolve ir para uma terra distante e ali viver a sua vida do seu jeito, sem ordens, sem direções, sem alguém para lhe dizer o que fazer, sem alguém para lhe colocar, às vezes, regras e posicionamento. Ele queria viver uma vida do seu jeito, sem ninguém para mandar nele, sem ninguém para estar corrigindo, e ele faz isso. Só que quando ele se distancia do pai, ele começa a perder tudo o que ele tinha. E eu quero te dizer que nós não somos diferentes desse filho. Nós temos vivido uma vida distante de Deus. Talvez você também pegou tudo que você tem e foi para longe de Deus.
não quer se aproximar dele, não quer estar perto, não quer dar satisfação da sua vida para ele, e por isso você não ora, você não fala mais com ele, você levanta, dorme, curte a sua vida, sem ter que dar satisfação para Deus. Mas um dia, este jovem, ele percebe que ele estava perdendo tudo, e ele começa a ver todos os seus bens saindo entre os seus dedos, até que não lhe sobra nada, e houve uma grande fome naquela terra, e ele começou a passar necessidade, começou a passar fome. E aí ele chega a um dos cidadãos daquela terra, ele está tentando sobreviver e ele pede emprego. Ele está tentando se erguer, ele está tentando se levantar novamente. E o cidadão daquela terra dá para ele um emprego. E ele começa a apacentar porcos. Isso para o judeu é humilhante, porque judeu não come carne de porco e nem cria porco. Para eles o porco é considerado um animal imundo. E essa história acontece dentro de um contexto judaico. E este jovem tenta por um tempo, mas ele vê a necessidade, ele vê a fome e ele começa a lembrar da casa do pai. Ele começa a se lembrar que ele tinha um pai. Isso não é diferente de mim e de você. Muitas das vezes só lembramos de Deus no dia do aperto, no dia da luta, no dia da dificuldade, no dia que estamos doentes, no dia que a coisa não está boa, nós lembramos de Deus e clamamos a Ele. E esse filho, ele se arrepende de ter saído da casa do pai. Ele se arrepende de tentar viver uma vida diferente. E ele fala algo que mexe comigo. Ele faz a sua confissão de pecado. Ele fala: eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Esta vai ser a minha fala com meu pai, mas eu vou voltar para casa. Eu vou voltar e vou chegar lá e falar: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu estou errado, mas me dá pelo menos um emprego aí na fazenda. Esta seria a sua fala. E eu vejo nesta fala um arrependimento. Eu vejo nessa fala a posição de alguém que quer mudar. Eu vejo nessa fala a decisão de alguém que quer voltar atrás e consertar o que estragou. E muitas das vezes o nosso orgulho nos impede de aproximar. O nosso orgulho nos impede de voltar para trás, porque não queremos mostrar para os outros que perdemos tudo. Ah, meu irmão vai estar lá, ele vai me criticar porque eu perdi tudo. Ah, eu não vou voltar não, como é que meu pai vai me receber? Será que ele vai me receber bem? E Jesus é que estava contando essa parábola. Era o próprio Cristo. E ele está fazendo uma comparação entre eu e Deus, entre você e Deus. Ele está falando como Deus nos receberia se um dia nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e voltássemos atrás. Ele está querendo nos mostrar que tem jeito, tem conserto para aquilo tudo de errado que você já fez. Tem uma solução para você. É voltar ao Pai arrependido e começar tudo de novo. Sabe, meu irmão, essa parábola ela fala muito comigo, porque todas as vezes que eu a leio, Deus me mostra o quão pecador eu sou, o quanto eu preciso me arrepender e o quanto eu preciso mudar para continuar perto do Pai. Na casa do Pai tem regras, na casa do Pai tem horário, na casa do Pai não entra qualquer um, na casa do Pai os amigos são escolhidos, na casa do Pai tem sempre alguém de olho na gente. E às vezes é isso que nós não queremos. Queremos fingir que Deus não existe, e aí eu vivo uma vida de qualquer jeito, sem dar satisfação para ninguém do que eu faço. Mas eu quero te dizer que não é bem assim, meu amigo.
Um dia nós estaremos diante dele. E naquele dia, não tem nada que você fez que ele não viu. Não tem lugar que você não foi que ele não viu. E eu te dou um conselho hoje. Faça como esse jovem. Entenda que longe do Pai você vai passar necessidade e fome de Deus. Deus te ama e Ele quer que você tenha tudo em abundância. Deus te ama e Ele quer que você tenha pão com abundância na sua mesa. Mas são as nossas rebeldias que nos afastam de Deus. São as nossas rebeldias que nos levam para longe da casa dele. São as nossas rebeldias que nos faz viver uma vida frustrada muitas vezes. E o conselho que eu te dou hoje, volta também para a casa do Pai. Esse jovem foi surpreendido com a recepção. Eu acho linda essa recepção. Esse jovem foi surpreendido de uma forma poderosa pelo seu pai. Porque diz que o pai o viu longe e correu em direção a ele. O abraçou e o beijou. O pai sempre vai te receber com um abraço e um beijo. Não importa onde você anda. Não importa o que você fez. Importa que você está arrependido e disposto a consertar. Não precisava daquele filho fazer nada. Só dele ter voltado para casa, ele estava dizendo: pai, eu errei. Só dele voltar para casa, ele estava dizendo: pai, eu não deveria ter saído daqui. Só dele voltar vazio, ele estava dizendo: pai, eu perdi tudo. E o pai o abraça e o beija. E o pai fala com o servo: servo, traz depressa uma veste para ele. Traz sandália para os seus pés. E põe o meu anel no dedo dele. O pai fala: traz um novilho cevado, vamos nos alegrar. O meu filho que estava perdido foi achado. Meu filho que estava morto reviveu. Quando nós chegamos a Deus, é assim que Deus olha para mim e para você. Ele olha lá dentro de nós, se é um arrependimento verdadeiro. Parece que o pai nem ouviu a frase do filho. Pai, pequei contra os céus e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Parece que o pai não ouviu ele falando isso, mas o pai ouviu. E o pai ficou muito satisfeito de ouvir aquilo, porque ele sabia que ele estava arrependido, que ele estava disposto a consertar, que ele estava disposto a mudar toda a situação. Então, meu amigo, eu quero te dizer algo lindo. Jesus, Ele te ama. O Senhor, Ele te ama. Ele só quer que você volte para Ele. Talvez você tenha vivido uma vida inteira sem se aproximar de Deus. Hoje é o dia de você se achegar a Ele. Hoje é o dia de você se arrepender do que você fez, que você sabe que desagradou a Deus. Você sabe que você pecou contra o Senhor. Mas o segredo é confessar. O segredo é se arrepender. O segredo é voltar atrás. Volte quando tem tempo. Hoje você pode chegar na casa dele e falar: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas eu quero te dizer, você vai ter uma surpresa. Você será recebido como filho. O teu quarto está te aguardando. A tua cama continua no mesmo lugar. O seu travesseiro está lá guardadinho para você. Aquele prato que você gostava de comer nele ainda está no armário. A tua toalha não foi jogada fora. Ela foi lavada, dobrada e guardada no seu guarda-roupa. Porque o Pai esperava você voltar. O Pai espera que você volte. O Pai te aguarda próximo dele. Essa palavra que eu tenho para você hoje. Deixa ela entrar no teu coração. Deixa ela causar transformação em você. Eu gostaria de orar por você agora. Pai amado, Pai querido, eu peço, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada vida que está nos ouvindo nessa noite. Que essas palavras elas possam entrar no coração deles
e transformar a vida deles, Pai. Senhor, que possa haver conversão e mudança de vida, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos nos arrepender e voltar para Ti. Senhor, nos fortaleça para voltar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique na paz do Senhor Jesus.